episódio de hoje, a história do movimento sufragista no Brasil. Oi, gente, eu sou a Adri e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do movimento sufragista no Brasil. Então, eu já vou dar o spoiler de que foi no dia 24 de fevereiro de 1932 que as mulheres no Brasil conquistaram o direito ao voto. Mas, como todo bom historiador, né, tem sempre o mas, essa história ela é bem mais complexa e ela está inserida num contexto mais amplo. Então, vamos a ele. O movimento sufragista, né, que é como ficou conhecido o movimento de reivindicação do voto feminino pelo mundo, ele já acontecia em países democráticos desde o final do século XIX. Ele era principalmente liderado por mulheres letradas, então eram mulheres principalmente oriundas da burguesia que estavam reivindicando o quê? Acesso à educação, direitos políticos e o direito de trabalhar na área em que elas eram formadas. Então a gente tem que ter em mente que se de um lado a gente tinha essas mulheres da elite que reivindicavam trabalhar, né, na área em que elas tinham formação, de outro lado a gente já tem mulheres pobres sendo obrigadas a trabalhar, né, nas manufaturas e nas indústrias que já vinham surgindo há mais de 200 anos, né? A gente tem as mulheres negras que já eram obrigadas a trabalhar desde a escravidão, e principalmente isso se intensificou muito no período pós-abolição. Então, a gente tem que ter em mente, né, esses contextos, e eu gosto muito de citar o caso dos Estados Unidos, em que o movimento sufragista foi muito perpassado pela questão racial, né, em que as mulheres brancas, elas tomaram à frente o movimento, né, sem fazer muito esse diálogo com as mulheres negras, tanto que em muitos países dos Estados Unidos, né, as mulheres brancas conquistaram o voto, o direito ao voto, muito antes até mesmo que homens negros, né, então quem dirá as mulheres negras. Então a gente tem que ter em mente que o movimento, né, os movimentos sufragistas, eles não são homogêneos, né, e eles são repletos, né, dessas dissidências, dessas contradições. E no Brasil também, claro, não poderia ter sido diferente. Dito isso, então, vamos para o Brasil. Bem, aqui o direito ao voto feminino, então, foi conquistado em 1932, fazia parte de uma série de medidas de uma reforma eleitoral promulgada durante o governo Vargas. E sim, como nos outros países, as líderes desse movimento também faziam parte da elite intelectual e política do país. Um dos nomes, né, que a gente pode destacar nesse processo é o da Leoninda de Figueiredo Daltro, né, que em 1910 fundou o Partido Republicano Feminino no Rio de Janeiro. Em 1922, já com auxílio de outras lideranças, auxiliou a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Daí sim, começou a panfletagem, começou carreata, né? Começou toda a divulgação política, a militância, então, em prol do direito ao voto feminino. O primeiro estado brasileiro a conquistar esse direito foi o Rio Grande do Norte, por meio de uma lei estadual. E então, as primeiras mulheres, né, que oficialmente foram eleitoras no nosso país são Celina Guimarães Viana e Júlia Alves Barbosa. E já em 1929, né, na cidade de Lages, do Rio Grande do Norte, a gente tem uma mulher, a Alzíria Seriano, que concorreu a prefeita e foi eleita, sendo então a primeira prefeita eleita da América Latina. Então, no Rio Grande do Norte, a gente já tem esse movimento um pouquinho anterior, e em 1932 ele se estende a todo o Brasil.